E aí, bem-vindo ou bem-vinda. Hoje estamos aqui nesse jogo misterioso, cheio de coisas para se descobrir, né? Um jogo de exploração onde acordamos aqui em uma cama em um edifício abandonado. A ideia do jogo é bem interessante, tá? O nome do jogo é Homesick. Traduzindo para o português, Saudades de Casa. Saudades de Casa. É um jogo bem interessante, eu achei a história do jogo bem comovente, tá? Inclusive o final é bem legal, só tem um final. E tem alguns detalhes do jogo, como o seu desenvolvimento, de onde surgiu a ideia de Homesick. Tudo começou com fotojornalista e cientista James Balog, acho que é assim que se pronuncia. Era um fotógrafo e jornalista, né, o nome já diz, que fez alguns trabalhos anos atrás de fotografias mostrando as geleiras lá naqueles lugares super gelados, temperaturas abaixo de zero, que estão derretendo, né? E os níveis dos oceanos estão aumentando. E tudo isso é decorrente da poluição no mundo, né? Da irresponsabilidade das pessoas com o meio ambiente, com as empresas, as grandes empresas que se desenvolvem e não pensam nas pessoas e nem na natureza, né? E o jogo ele é baseado nisso, nessa parada aí. Nesse edifício abandonado aqui viveram pessoas felizes, viveram irmãos, crianças, e inclusive o nosso personagem ele tem um ente querido que não consegui identificar, é uma criança. Pode ser filha dele ou pode ser a irmãzinha, né, pelo que parece, porque só aparece os dois em um desenho, que no final, no meio do jogo vai aparecer o desenho com os dois, né? Não aparece outra pessoa. E nesse jogo nós controlamos esse personagem que, andando lentamente, resolve alguns puzzles básicos para passar de fase, para ir para o próximo passo. E aqui, durante nossa exploração, a gente vê algumas coisas das pessoas que já viveram aqui, quadros e muitas notas. Essas notas que a gente conta por aqui são notas que elas têm uma criptografia, um tipo de codificação que a gente tem que desencadear fazendo uma espécie de puzzle que é um pouco complexo no jogo. E é exclusivo para pessoas que têm na ponta da língua a língua inglesa, tá? Falam inglês, tem mais facilidade. Eu, no caso, sou brasileiro, um dos poucos brasileiros que está gravando esse jogo, né? Que é um jogo origem 100% americana, né? Creio eu. E essas notas que estão espalhadas por todo o jogo, elas falam sobre as pessoas que viveram aqui, né? Nessa parte a gente entra no modo pesadelo, né? Qual o nosso personagem ele adormece, né? Após molhar as plantas, e ele vem para esse pesadelo, tá? Como é descrito lá na sinopse do jogo, que ele vem para essa fase aqui, é uma espécie de pesadelo. E aqui ele enfrenta essas sombras, essas coisas estranhas pelo jogo. Outro detalhe que eu não falei é sobre a fraqueza do personagem em relação à luz do sol. Ele não pode chegar próximo da luz do sol. E tipo, ele sei lá, devido ao que aconteceu, né? E aqui ele volta para a realidade, né, das coisas, pro edifício, o mesmo edifício, mas só que na realidade. E esse jogo aqui,
esse ambiente, toda essa atmosfera que a gente vê aqui nessa interface aqui desse jogo, representa, galera, o que já aconteceu. O que esse fotógrafo, esse jornalista temia, o que ele tentava avisar para as pessoas, aqui nesse jogo já aconteceu. E ele quer passar a experiência para as pessoas que jogarem o jogo, que talvez essa possa ser uma realidade se as pessoas não mudarem suas atitudes hoje, né, em relação ao meio ambiente e tal, etc. E esse cenário, ele é pós esse apocalipse, esse acontecimento. As geleiras todas derreteram e o mundo foi devastado pelas águas, né? E esse lugar estava inundado. É isso mesmo. Esse edifício todo estava debaixo do oceano, de um enorme oceano. Aqui tem algumas fotos, ó. São representações do trabalho desse fotógrafo, que foi a maior inspiração para esse jogo. Os códigos são bem fáceis de achar, os códigos. E pois é, toda a atmosfera do jogo é baseada como assim que se já tivesse acontecido, entendeu? Foi um pós-acontecimento. Aconteceu, as geleiras derreteram, inundou o mundo todo, todos os edifícios ficaram inundados, afundados debaixo d'água, todo mundo morreu e se passaram séculos e séculos e esse edifício, a água desceu e esse edifício foi exposto. A ideia dos desenvolvedores foi passar a mensagem, né, no jogo. É meio confuso porque como esse personagem ficou vivo embaixo do oceano e tal, tem todos esses detalhes, mas o importante é a mensagem que o jogo quer passar para quem está jogando, a mensagem por trás de toda a trajetória do jogo. Ó, como eu vi, apareceu aí os arquivos, eles estão embaralhados, tem que fazer um puzzle. O puzzle ele desencadeia as palavras e a gente pode ler todas essas notas, estão todas em inglês. Mas eu na pesquisa que eu vi, essas notas elas falam sobre a história das pessoas que viveram nesses locais aqui. Crianças, mulheres, doutores, vários tipos de pessoas. Aqui mais algumas imagens que mostram a poluição das empresas, a terra contaminada e tal. Nessa parte aqui tem bastante fotos que representam, um exemplo básico do trabalho daquele fotógrafo dos anos atrás, que foi a inspiração para o jogo, né? Saudade de Casa também é um jogo muito confortável, na minha opinião, de se jogar. Eu me senti bastante confortável, né? Porque não tem nada te perseguindo, assim, entre aspas, né? Porque no modo pesadelo, né, tem uma certa perseguição, tá? O jogo ele foi lançado em 28 de maio de 2015, é um joguinho velhinho já, mas a sua mensagem, a mensagem que esse jogo carrega, ela é importante, é muito importante, ela ainda está viva e nova ainda nesse jogo. Para quem joga, né, entende toda a trajetória, tudo que o jogo quer passar, o que os desenvolvedores querem passar para o jogador. E durante o passeio aqui nesse edifício abandonado, a gente, como eu já disse, né, desvenda alguns puzzlezinhos básicos para entrar em novas áreas. É importante durante o jogo encontrar água, ok? Para molhar essas plantas. Só é possível passar para outra área do jogo se molhar as plantas. Aí após molhar as plantas, elas crescem e
e o personagem vai dormir de novo. Eu não consegui identificar durante o jogo, tá? Essa criança que está desenhada no desenhozinho aí, não consegui. Aqui ele vai pra parte do pesadelo de novo. Aqui eu vou mostrar o personagem, ele morre aqui, né? Eu vou morrer aqui para mostrar como é que é, entre aspas, né? Na verdade, ele simplesmente acorda do pesadelo. Se a gente ficar parado aqui, essas sombras, elas consomem a nossa forma, olha. Consomem a gente, o personagem, e volta de novo pro mundo real. Nesse mundo real, a verdadeira forma do personagem está aparente. Só que a gente não vê, né? Que a gente está numa câmera na frente do rosto, né? No mundo, naquele mundo escuro que é o pesadelo, ele está na sua forma como ele se conhece, né? Como humano. Mas só recapitulando aí, no final vocês vão entender melhor o que eu estou falando aqui dessa parte sobre ele se conhecer num pesadelo, e aqui ele está de uma forma diferente devido a esses acontecimentos, né? Claramente no final ele vai aparecer, aí nós vamos constatar, vocês vão ver lá. Aqui ele vai dormir de novo e vai para o modo pesadelo novamente. Para poder liberar a nova área. Eu pesquisei no YouTube, vários americanos fizeram vídeos de gameplays desse jogo aqui, né? Lá esse jogo tem uma mensagem muito importante, eles levam muito a sério esse tipo de coisa lá. Eu vi alguns vídeos bem legais lá, bem divertidos até. Não muito explicativos, os que eu vi não foram muito explicativos. Eles cortavam muito as partes. Esse que eu fiz aqui, ele é bem dinâmico. Eu estou fazendo tudo assim. É a terceira vez que eu estou zerando o jogo. Terceira ou quarta. E uma forma assim bem dinâmica, bem rápida. Só pra coisa básica, tá? A minha experiência pessoal no jogo, entendeu? Essa área aqui precisa abrir esses hidrantes, tá? Hidrantes de incêndio. Aí eles vão borrifar água aqui nesse pátio e as plantas vão crescer. E, pois esse lugar todo, ele estava no fundo do oceano, as águas das geleiras que derreteram. E passou séculos e séculos, e essas águas desceram, né? As terras, os continentes voltaram a aparecer, né? No final vocês vão entender melhor porque eu tô falando isso. Vocês vão entender lá, no finalzinho. A trilha sonora do jogo é muito agradável durante o jogo. Toda a trilha sonora do jogo está armazenada nos arquivos do jogo como MP3, né? Pra quem curte aí um sonzinho básico.
Pronto, lá no modo pesadelo, só no modo pesadelo, aquela parte que ele dorme fica tudo escuro, sombrio, é possível desencadear novas áreas. Aqui no real, aqui no mundo real, no jogo, né? Não é possível liberar as áreas. Pode fazer o que for aqui no jogo, o jogo não vai permitir. Só no modo pesadelo, quando ele dorme, adormece, né? Aqui nessa parte a gente vai encontrar esse piano aí na frente, ó. Lá no finalzinho dessa área a gente vai dar um bizu naquele piano. Não é grande coisa, tá? Nessa biblioteca aqui tem vários arquivos, fala de diversas coisas. Notícias, inclusive, nessa biblioteca, e notícias sobre poluição, empresas que poluíram e tal, sobre histórias de famílias, trechos de jornal, um bocado de coisa lá. E eu vou liberar o elevador, é importante. Tem mais outro detalhe aqui, se a gente errar algum macete aqui no mundo real e for lá pro modo pesadelo, não vai dar certo. A gente vai ter que se entregar para as sombras e retornar ao mundo real e consertar o erro e retornar ao pesadelo de novo para poder desencadear a nova área do jogo. Aqui a gente tem que escrever, na verdade tem que digitar nesses blocos home trip home, que significa em português lar, doce lar, tá? Aí como eu vou fazer? Aqui eu vou acrescentar o W. Aqui em cima da cama tem a outra parte do desenho, ó. Desenho completo. Esse maior claramente é o nosso personagem e o menor é o personagem desconhecido, né? Que não tem como, eu não consegui encontrar informações sobre o personagem. Pode ser a filhinha dele, pode ser a irmãzinha dele, talvez. Vamos especular assim. Aqui nessa mesa a ordem é Link. Aqui no chão a ordem é ABC. Primeiro A, o B e C. Nesses desenhos a ordem tem que ficar A, B, C, D, E, que está no chão ali, e F. Mas esse puzzle aí das palavras é só para quem quiser ler todas as notas. As notas ficam liberadas para ler. Eu consegui fazer metade, eu li metade de algumas notas, só para ver se era interessante. Não é uma coisa muito importante. As poucas que eu li deu para entender mais ou menos o que elas querem, a ideia, né, das notas no local. É falar sobre as pessoas que já viveram aqui, acontecimentos, alguns detalhes do personagem, a vida aqui no edifício, notícias, tal. Aqui na notinha, ela fala ali, ó, lá embaixo, no último trecho, a senha dessa gaveta, que é 3311 3311. Aí libera que a gente vai pegar uma chave para abrir essas. Aqui tem um bug na porta, tá? Tá sem física, mas tudo bem, é um joguinho básico. Ali a gente vai abrir duas portas. Essas portas, uma delas, eu não sei se é essa daqui ou é a outra, tem água para poder molhar as plantas lá e liberar pra gente dormir, né? Para ir pro modo pesadelo e liberar uma nova área. Não é aqui que tem água.
Ó, aqui tem várias notas falando a história. Esse aí que tem um escritório é a história de um negócio, é um empresário que tá aí. Ele recebe notificação de funcionários que sabem da corrupção dele. Alguns são a favor, outros são contra. É maior rolo. E aqui tá água, cara, para poder liberar, molhar lá as plantitas lá e liberar nova área. Aqui atrás dessa porta tem uma foto das duas garotas, mulheres que viviam aqui nesse apartamento aqui. Duas mulheres se abraçando. Mais um pouco pra frente eu vou dar um bisu ali naquele piano, mas primeiro eu quero liberar o elevador que leva a gente para a próxima área, que é a última área? Não, é a penúltima área. Aí nessa nota diz que todos esses disjuntores têm que permanecer desligados para poder fazer a ordem, que é ali, ó. Liga C, liga A, liga B, desliga C e liga a letra E. É a ordem que tem que estar os disjuntores para poder liberar o elevador. Se errar essa ordem, na hora que ele for adormecer e for pro pesadelo, o elevador vai estar trancado. Aí a gente vai ter que morrer para as sombras para retornar aqui e corrigir os disjuntores. Vamos adormecer. Não, peraí. Esqueci de molhar as plantas. Essa parte de molhar as plantas é tipo assim, foi o que aconteceu no mundo todo, né? No jogo. As águas consumiram o mundo todo, lavou tudo. E a vegetação, né? No finalzinho você vai entender melhor o que eu tô falando aqui. E pronto, consegui liberar a nova área. Mas antes eu vou dar um bisu aqui naquele piano. Não é grande coisa, tá? Essa parte do piano não é grande coisa, é só uma interação assim no jogo para ficar, para dar uma decoração ali, né, naquele espaço vazio. Um piano daqueles antigos, aqueles pianos clássicos, né? Essa aqui é uma notinha mais explicativa, né, do que a gente tem que fazer ali naquele piano. Cara, eu tenho o maior medo desse negócio de piano, ó. Mas é legal, dá uma melodia bem legal. Aqui a gente vai resolver. Vamos nos sentar, não, que não tem nem cadeira aqui. Vamos nos ajoelhar para fazer. Aí a ordem é 3, 2, 3. Ó, 3, 2, 3. É entre essas três combinações de teclas aí, ó. Eu me guiei por isso. 3 vezes o azul. Uma vez o verde, uma vez o vermelho, segunda parte,
Na verdade, esse puzzle aqui ele é um pouco decepcionante, né? Porque o que ele vai gerar, o que ele vai gerar é um pouco faz dar assim uma sensação na gente, poxa, eu gastei tempo nisso. Que desperdício de tempo. Eu me senti assim, né, quando é porque a primeira vez que eu joguei esse jogo, eu vim nesse piano aqui, né? Resolver esse puzzlezinho. Eu pensei que ia ser uma coisa glamurosa, que ia aparecer uma coisa chocante, não. Vocês já vão ver o que é. Ah, se o barulho aqui do meu ar estiver aparecendo no áudio aí, algumas vezes eu vou estar editando pra tirar. E é isso aí que gera esse puzzle, um desenho de nós mesmos ali tocando piano ou outra pessoa. Um desenho de uma criança, né, que deixou aí, coisa de criança. Agora a gente vai finalmente para outra parte, que é a penúltima parte, né? Aqui a gente dá logo de cara com esse espaço aqui meio não muito assustador, né, entre aspas, né? Aqui, basicamente, a gente tem que colocar essas estátuas dentro dessa fonte de água para que a água suba e a gente consiga coletar água, né, com balde. Nessa parte aqui, o nosso personagem ele vai conhecer a forma dele como está, né, depois de todos esses acontecimentos, né? A forma dele como ele está. Primeiro ele vai ver a imagem dele no pesadelo, né, que é a imagem como ele se conhece, como um humano, um ser humano, e logo ele vai acordar para a realidade e vai ver como realmente ele está aqui nesse lugar aqui horripilante. Aqui a gente sai pra fora, ó. Só que aqui não é a realidade, né? Ele tá tendo um pesadelo, né? Logo, logo a gente vai sair de verdade. E aqui, o nosso personagem, ele vai ver a sua forma humana agora. Como ele se conhece, né? Logo aqui, depois, é a forma como ele está agora. Depois de tudo que aconteceu, né? Isso não é nenhuma surpresa, porque se ele acordou dentro desse lugar que estava embaixo do oceano, inundado, então
Não é surpresa ele acordar com uma aparência, com essa aparência de alguma espécie de criatura aquática. E aqui é a última parte. Finalmente chegamos ao final do jogo e se pode ver um grande a luz do sol. A luz do sol não vai mais afetar o personagem, ó, ela desaparece, ele fica livre para andar aqui no espaço. E aqui claramente dá para ver que a natureza ela está crescendo novamente no mundo inteiro nessa imensidão. As águas lavaram o mundo inteiro depois do descongelamento das geleiras lá dos continentes frios, né, da Antártida, esses lugares aí. E o mundo está florindo novamente, como a gente vê nas imagens. E aqui, finalmente ele se liberta, né? Pelo que parece. Essa parte foi bem comovente, né? Porque seja quem for aquela personagem mais pequena, ela se foi, né? E ficou só ele, e agora ele está se libertando de tudo isso. E chegamos ao fim de Homestick. E eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.